Fala, meus amores, e aí? Tava com saudade? Nessa aula a gente vai falar sobre conceito de design, regra de composição, estilos e referências. Fica comigo, depois da vinheta a gente já inicia com força total, valeu? Assiste esse vídeo aqui que é um vídeo muito bom. Everything is a Remix. Eu consegui achar ele dublado aqui na internet, tá? Meio que ele fala que, logo no início aqui, esse texto é remix, porque ele fala que meio que tudo que já foi criado hoje tem uma referência do passado. Em 1961, William Burroughs não só inventa o termo heavy metal, o tipo de música que Led Zeppelin e outras bandas iriam desbravar, como também produz um remix primitivo, de volta ao Zeppelin. Mas então, vamos aqui para a apresentação, vamos começar pelo conceito de design, né? Separei uma apresentaçãozinha aqui no nosso bom e velho Miro, e vai ser ele que vai nos guiar nessa jornada de direção de arte na prática, tá? Já vou adiantar que hoje não vai ter Photoshop, já pode até fechar o Photoshop aí. Hoje vai ser prática mesmo, porque esses fundamentos têm que entrar na cabeça de vocês. Se não entrar esse fundamento, vocês basicamente vão pegar uma referência no Pinterest e vão seguir a mesma diagramação lá da pessoa que está fazendo no Pinterest. Inclusive, isso que eu ia perguntar para vocês. Já abriu a pasta lá e já fez a referência do Pinterest? Precisa fazer isso. O processo é esse. Tem que seguir isso aqui que não é uma forma de bolo que vai dar certo, cara. Pode jogar aqui no comentário. Então assim, eu separei algumas referências aqui, eu achei interessante, ó. Olha o que eu achei. Eu achei que talvez esse caminho neon aqui possa ser um caminho bom, comunique bem, sabe? Com o lance do herói, com a Coca-Cola, enfim. Eu achei esse caminho de neon aqui muito bom aqui. Essa imagem aqui da garrafa com as linhas, né? Então assim, eu separei algumas referências, ó. Algumas referências de contraste de verde com vermelho, muito bonito isso aqui. Ó, um drop shadowzinho aqui dividindo, enfim, uma diagramação. Eu tô separando ainda. Umas diagramações de super-herói, ó. Essa aqui eu achei legal. Eu tô separando ainda porque a gente só vai entrar de fato no Photoshop na próxima aula. Na próxima aula é mão na massa. E a outra também, as outras duas, né? Faltam mais duas, as duas vão ser photoshopizada mesmo, comendo, pra gente montar esses frames bem bonitos. Mas enquanto isso, vai separando referência. Essa aula que eu vou dar hoje já vai te dar um background muito bom, até mesmo para você escolher a referência ali, tá? O bom e velho Aurélio dizia: design, disciplina que visa a criação de objetos, ambientes, obras gráficas que sejam ao mesmo tempo funcionais, estéticas, não é isso? E estejam em conformidade, conjunto de objetos criados sob tais critérios. O que a gente entende disso? A gente entende que a gente tem diversos, né, assets, seria os objetos, né? Então a gente tem que pensar no design como um objeto e a gente tem ambientes, né? Diversos ambientes e obras gráficas. Nesse caso aqui, ele está dando um gancho, né? Daqueles designs antigos, né? O design feito por Picasso, Michelangelo, Da Vinci, enfim. Esses caras bem roncas assim, né? Podemos dizer. Mas então, vamos aqui para outra definição, para ver se fica mais claro para você. Design é atividade projetual que consiste em determinar as propriedades, forma dos objetos a serem produzidos industrialmente por propriedades formais. Entende-se não só características exteriores, mas, sobretudo, as relações estruturais e funcionais que dão coerência é importante, a um objeto, tanto ao ponto de vista do produtor quanto do usuário. Outra definição bem boa, que eu acho que ficou bem claro, né? E em relação a conceito, né? A gente tem que pensar que ele precisa ser desejável, viável e praticável, né? Estratégia orientada aos objetos
da organização. Ou seja, tem que ter coerência. Eles têm que ser algo único. Você não pode fazer uma arte que tenha diversas coisas desconexas, a não ser que for proposital, sabe? Eu também tenho essa noção. Às vezes tá fazendo uma linguagem, uma estética meio que meme e é proposital mesmo, tá? Daquela forma, mas o clássico, o bonito, a elegância, né? Podemos dizer assim, tem que ser desejável, viável e praticável. Precisa ter isso no teu design, né? Outra definição, conceitos próprios do design gráfico. Vai um pouquinho para cá. Conceitos próprios do design gráfico. Agrupamentos. Conjunto de elementos relacionados através de proximidade, semelhança, continuidade e simetrias. Forma de cada elemento gráfico isolado dos agrupamentos dos elementos, né? Seria a forma como um todo, né? Contornos seriam as arestas. Parte e limite dos elementos que permitem destrinchá-los dos demais e do fundo. Contraste, né? Que ele gera ali mudanças de cor ou mudanças de saturação, né? E a localização, o lugar de onde os elementos gráficos ocupam ou agrupa deles no espaço do grafismo. Então, assim, nessa apresentação aqui, se você quiser printar depois e pesquisar com mais calma, eu já deixei aqui para você mastigado o que seria o conceito, assim, por detrás do designer em si, da palavra, né? E eu deixei aqui uma imagem aqui de um quadro muito famoso, né? Que é o Mona Lisa, né? Do nosso Da Vinci, que foi não só um grande artista, mas o cara foi um inventor. Inclusive eu tenho aqui, ó, um perto da Mona Lisa tomando cerveja. Agora eu pergunto pra você, por que esse quadro, dentre todos os outros quadros que Da Vinci fez, a gente pode botar aqui, ó, Leonardo da Vinci. De todos os quadros que ele fez, por que o Mona Lisa é o quadro mais popular? Ó, tá vendo? A galera... Olha o tanto de desdobramento que a galera fez da Mona Lisa, cara. É impressionante. Assim, olha isso. Selfie. Sabe? Essa daqui foi... Pô. Sensacional. Aí eu te pergunto. Por que de todas as... Vou botar aqui, ó. Obras, né? De todas as obras que ele fez, pô, ele fez a Mesa da Ceia, que foi uma obra, assim, incrível. Por que a Mona Lisa ficou tão popular assim? Eu vou te falar agora por quê. Se você analisar com calma o que eu falei até agora, eu já tô há quanto tempo aqui falando? 10 minutos. Eu tô 10 minutos aqui falando com vocês. E nesse slide aqui, conceitos de design, você repara que mesmo ela estando pequenininha, ela fica olhando pra gente, sem a gente olhar pra ela. Se você direcionar o seu olho pra lá, eu tô olhando pra lá. Se eu direcionar um pouquinho pra cá, assim, rápido, sabe? A Mona Lisa, ela consegue olhar pra mim. E esse slide aqui, que tem os conceitos aqui de design que eu deixei, ele nem sai. E olha que ela tá pequena na cena. Se eu colocar ela no mesmo peso que ele aqui, ó, você olha que ela olha pra mim do mesmo jeito. E isso que é a grande sacada do Leonardo. Ele conseguiu fazer um quadro que é o próximo assunto que eu vou falar agora, que é as regras da composição, né? Que se você ver aqui, ó, eu vou traçar uma linha. Isso. Deixa eu botar aqui. Isso. Vou traçar uma linha aqui, porque nas regras da composição você tem várias regras principais, assim. Tem a regra dos terços, do ouro, enfim. Eu vou mostrar pra você agora no próximo slide. Mas assim, é um quadro para ser muito estudado, sabe? Aqui posso botar um triângulo representando ela, né? Isso aqui é engenharia reversa, dá para você estudar isso depois. Eu vou falar sobre isso mais para frente.
Aqui tem uns montes, né? Aqui tem outros montes. Aqui tem outro e aqui tem outro. Então assim, e olha, tem uma estradinha aqui também. Mas só que eu acho que, se você for ver, o olhar dela tá meio que nesse horizonte daqui, né? Não tá no horizonte daqui de baixo. Então mostra que ela tá numa pose aqui que você consegue ver até o horizonte, até lá o final. E eu acho que o posicionamento do olho dela, só eu estudando a fundo mesmo, o posicionamento do olho dela que ele colocou, que basicamente o olhar é um aqui e um aqui. Ele chama muito a tua atenção. Então, assim, isso aí foi tudo estudado. Isso aí é composição, sabe, gente? Então, nada é por acaso, assim, na arte. Tudo tem que ser intencional. Então, acho que essa parte do conceito, eu acho que vocês já entenderam. A gente pensar a imagem como objetos, né? O incrível da Mona Lisa é que o ponto focal, né, que eu vou falar mais à frente, ele é exatamente nos olhos dela. Então dá essa impressão de você estar aqui. Se você está entrando numa exposição de arte, vamos supor, eu estou aqui com você. Se eu olhar para baixo aqui pro meu teclado, eu olho a Mona Lisa aqui me olhando. Nesse sticker aqui. Olha que doideira isso. Então, assim, muito pensado, sabe? Muito bem pensado. Por isso que foi uma obra sensacional. Eu admiro muito o trabalho do Leonardo. Passando aqui pro próximo slide, meus amores. Regras da composição. Eu separei aqui alguns prints e alguns guias que a gente pode abordar eles aqui agora. Ó. Regra dos terços é uma regra, uma das mais usadas assim, né? Eu separei até uma imagem aqui para dar um exemplo de uma regra dos terços. O que seria a regra dos terços? Nesse caso aqui dessa cena, existe uma coisa chamada ponto focal. O que seria o ponto focal? Seria onde que o seu olho vai ver de cara. Ó, vou te dar um exemplo. Esse shot aqui, ó, pontos focais, ó, tá vendo? Se você pegar e você traçar essa mesma linha aqui, você nota, imaginária, tá? Traçar essa linha na sua cabeça. Você nota que tem um ponto focal. Outro ponto focal, olha essa onça aqui, ela tá no ponto focal. Então, a gente tem diversos, tá vendo? Diversos conceitos que a gente pode trabalhar no nosso layout designer. Que esses layouts, esses assets que eu disponibilizei, sejam para você não somente olhar uma referência aqui no Pinterest que você separou e você copiar a mesma predisposição de arte que ele fez. Não é para fazer isso. É para você olhar esses conceitos e você tentar adaptar nesses assets, montar esse layout na sua composição. Aí você vai dizer, mas tem algum critério, Murilo? Não. É infinito. Ó, regra dos terços, seção dourada, que já é mais fechadinho, que normalmente é mais pro horizonte, ó, tá vendo? O espiral dourado, que eu acho bem legal, ó. Nesse caso aqui ele usou invertido, tá vendo? Ele usou invertido aqui, ó. Ele botou a pessoa aqui nesse plano. E se você notar, o teu ponto focal ele vai exatamente aqui para essa pessoa. É impressionante. Triângulos harmoniosos, cruz, massa focal. Quando ele deu um exemplo ali de passarinhos, né? Arranjo em V, diagonal, radial, arranjo em L, curva exposta, pirâmide, circular, enfim. Todos esses seriam um guia para você compor a sua imagem. Então, assim, se você não tem ideia de layout, começa por aqui. Traça isso aqui no Photoshop, e começa a fazer a predisposição dos elementos ali, testando onde que cada um pode ficar, onde que o bloco de texto pode ficar. Fez um bloco de texto no Photoshop? Guarda. Pegou um outro bloco? Guarda. Logo. Enfim, tentar deixar isso de forma harmônica para criar um padrão, uma ênfase, a pessoa olhar e ter um ritmo visual fluido e bonito. É isso que a gente precisa. Então aqui, ó, outro exemplo. Nessa cena aqui, o que ele fez nessa cena? A gente tem o ponto focal, que seria essa pessoa aqui, né? E tá batendo certinho aqui no ponto focal. E a gente tem esse carro aqui que possivelmente está saindo da garagem. Então, nessa cena, nesse shot, ele queria trazer o ponto focal para esses dois objetos, que é o cara ali na cena
e o carro, entendeu? Ele usou o chamado regra dos terços. Agora, se você for olhar o espiral dourado que ele usou aqui, ele quis enfatizar o quê? Quis enfatizar que a gente tem um lugar que tem uma perspectiva muito grande, ó, é um lugar gigantesco, e ele enfatizou uma pessoa. O ponto focal ali está numa pessoa só. E a gente tem esse frame todo aqui para explorar, entendeu? Olha como é que ficou bonito. Ficou limpo, né? Deu um espaço negativo muito bom. Essa onça aqui, outro exemplo, ponto focal. Exatamente, aqui certinho na onça. Enfim, eu acho que isso já ficou claro, né? Um adendo aqui. Essa obra aqui, de 1873, General Bonaparte com o exército no Egito. Se você notar, olha quantas coisas que tem nessa composição. Ó. 1, 2, 3, 4 e o BG. Essa obra aqui toda foi feita por etapas. Ele vai pintando ali por etapas. Ele não sai pintando tudo. Ele não sai pintando primeiro esse aqui, depois esse aqui. Não, ele define aqui. É meio que engenharia reversa. Ele traça linhas. Ó. Vou dar uma palhinha para vocês. Ó. Pega uma cena que você acha interessante. Vou te dar um exemplo, uma referência dessa. Vamos supor, pega uma referência dessa aqui, ó, pra gente adaptar no nosso projeto da Marvel. A gente vai pegar uma referência dessa aqui e a gente vai fazer engenharia reversa e traçar todas essas linhas aqui, ó, somente objetos, pra gente entender como é que funciona a composição da cena, ó. Olha que legal, aqui ele até colocou uma colinha pra gente, ó, Complex Shapes, tá vendo? Sample Shapes, olha que legal. Aqui é uma pessoa, tem mais uma pessoa, poderia sentar mais uma pessoa aqui. Essa cena aqui ilustra bem, ó. Se você traçar aqui a regra dos terços, né, os 4 aqui, ó. Vou fazer aqui pra gente ver aqui agora. Ó, vou traçar aqui, ó. Opa, tá errado. Ó, nota, coroa aqui tá no ponto focal, coroa aqui tá no ponto focal, a menina aqui tá no ponto focal, tem um papagaio aqui, não sei se você chegou a ver nessa pintura. Essa cadeira tá vazia, mas ela tá um pouco dentro aqui do ponto focal do seu olho. Enfim, a gente vê perspectiva aqui atrás, tá vendo? Vê que lá atrás tem uma perspectiva, ó. Enfim, é essa sacada, esse olhar que eu quero que vocês tenham aqui, meus amores. Outra coisa, a nossa composição na cena, ela tem que chamar atenção, contar boas histórias e ser bonito. Então, não é um teste, é um trabalho de teste mesmo. Vai e volta, não ficou legal? Volta, não ficou bom? Volta. Você não vai acertar o layout de primeira. Vou te dar uma ideia, separa um dia só para testar. Depois no outro dia coloca a mão na massa, até porque na próxima série a gente vai falar sobre rascunho, storyboard, a gente vai colocar a mão na massa. E a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu nessas aulas que eu tô introduzindo aqui para vocês, entendeu? Porque eu não quero aqui formar gente que olha o layout do amiguinho e copia exatamente a diagramação que o amiguinho fez. Eu tô aqui para formar vocês, para vocês criarem as próprias diagramações de vocês com a cara de vocês. É isso que eu quero, entendeu? Então, assim, a sua composição tem que chamar atenção, tem que contar boas histórias e tem que ser bonito os frames, seja para o que for. Vamos passar aqui para outro assunto, ó. Ah, não, peraí, eu queria falar um pouco, agora eu até separei aqui, né? Isso aqui, gente, é um craft de Notan, né? É uma harmonia de claro e escuro. Notan é um estilo japonês, tá? De harmonia de claro e escuro. E esse aqui é um blog das artes que eles produzem lá. E eu achei uma referência bem boa pra vocês. Eu posso até deixar o link aqui. Deixa eu botar o link aqui na aula aqui, ó. E eu vou deixar também nesse link dessa descrição dessa aula mais 3 videozinhos. Esse aqui é o blog. Esse videozinho aqui também, ó. As linguagens da arte. Muito bom esse vídeo. Eu vou deixar ele no link da descrição também, para você assistir assim que terminar minha aula. Cai dentro desse vídeo e assiste lá, tá?
porque vai agregar bastante. Vai abrir tua cabeça também, depois dessa aula. Então, assim, voltando aqui, essa técnica é uma técnica japonesa, tá? Que é preto no branco, e eu acho bem interessante as composições e os contrastes que eles fazem. Isso pode servir como referência para a criação de layout, sabe? E se você traçar aqui as regras da composição, ó que legal esse aqui da bailarina, bem bonito. Esse aqui dos gatos eu achei bem interessante, cara. Eu particularmente gosto de gatinhos, ó. Ó que legal. Então, assim, você traçando a regra dos terços aqui, pode ser uma referência boa. Ó, que legal. Ó como é que ele fez aqui a diagramação de todos os animais. Ó, interessante. Aí tem uns quadros, enfim. Pode ser mais uma referência pro nosso banco gigantesco, né? Vamos lá, meus amores. Estilos e referências. Tá aí um assunto que... polêmico. Polêmico não, tô zoando. Mas... olha, eu tô com alergia hoje, galera. O tempo mudou, eu tô aqui. Me perdoe aí, tá? Vamos lá. Estilos e referência. Estilos, cada artista pode ter o seu, tá? Essa obra aqui, o rei Davi, né? O rei de Israel, que derrotou o grande gigante Golias, tá na história. Teve 4 pintores, artistas plásticos da época, né? O ano tá aí, e o nome de cada um deles, que eles teriam que reproduzir como que seria o Davi pra gente ter hoje, nos dias de hoje, entender como é que foi, né? Davi, eles mediante a história, né? Então, assim, vamos começar pela primeira obra, de André de Varrochio, em 1475. Ele ilustrou Davi como um cara franzino, magrinho, tá vendo? Com a cabeça do rei do Golias aqui, bem garoto, né? Aí Donatello já ilustrou ele também na mesma pegada, com a cabeça do rei Davi aqui, mas só que bem garoto, né? Aí Bernini, em 1624, ele já ilustrou um Davi mais jovenzão, tá vendo? Que eu acho que é a referência que todos os filmes, não sei se você já percebeu isso, todos os filmes eu acho que usa mais esse estereótipo aqui de Davi do que esses outros 2 artistas aqui. E Michelangelo em 1504 lançou esse Davi aqui, que eu acho que hoje em dia são as 2 referências que eles pegam para filme. Então, assim, daqui a gente já consegue ver que tudo é referência e cada artista ilustrou praticamente a mesma cena de forma diferente, né? Então, assim, o estilo, ele muda muito de acordo com o artista. Eu acho que deve mudar. No meu caso, eu não me intitulo muito artista. Eu falo que eu sou um cara que eu resolvo um problema de um cliente e entrego para ele uma solução gráfica e criativa, né? Mas aqui, nessa aula, como a gente está falando de direção de arte, a gente tem que falar de arte. Então, assim, todas essas obras aqui foram feitas por artistas na época que não existia a tecnologia e o que existe hoje, né? Tudo que a gente faz hoje é mediante ao passado. Todas as referências, tudo que a gente faz hoje é mediante o que alguém já fez, né? O nosso querido Picasso, eu não sei se você sabe dessa história, mas ele não sabia desenhar muito bem e ele seguiu nessa estética meio poligonal, né? Essas coisas mais lineares, né? Se você pode ver aqui, ó, dá uma olhada nas obras dele. Se a gente botar aqui, ó, obras do nosso Pablo Picasso. Cubismo, né? Que foi a estética meio que sobressaiu dele, né? Então, se a gente vê as obras dele, é muita coisa. Ó, tá vendo? Mas a estética que sobressaiu mais a linguagem dele é o cubismo, né? A galera reconhece ele como o cubista, que fazia essa estética, né? Mas ele fazia meio que tudo. Ó, ele sobressaiu com essa estética, esse estilo, né? Bem legal, né? Então, assim,
Uma frase dele que eu acho que pode ficar pra você e você guardar no seu coração é: toda criança é uma artista. O problema é continuar como artista enquanto cresce. Então, assim, a gente já vê que aí é algo muito da pessoa, né? Porque tem muita gente, às vezes, que às vezes tu troca ideia e fala, pô, mas eu desenhava, né? Pô, então eu desenho, enfim. A galera tem, mal ou bem, às vezes o cara desenha muito bem. Eu tenho amigos, assim, de infância que desenham muito bem, mas ele não entende muito essas regras de composição, enfim, não entende muito conceito, linguagem, referências, mas o cara desenha muito bem, o cara tem uma noção muito boa, assim, que ele pega na prática, sabe? Porque se você for ver, na hora da composição, é tudo como você faz a ação principal, né? A ação principal, como você diagrama algo para você. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô com um álbum aqui do Flu. Eu não completei não, vou completar. Mas vamos dar um exemplo aqui. Qual seria a ação principal aqui desse álbum? Seria a logo do Fluminense, que eles estouraram aqui na tela. Entendeu? Por quê? E depois ele colocou as taças que levantei aqui embaixo, sendo que se você olhar de longe, você vê muito mais aqui o Oscar Cox, né, que foi um dos fundadores aí do futebol brasileiro, né, foi o que trouxe o futebol fluminense ao berço da seleção brasileira, tá na história. Tem o Fred aqui, que é um grande ídolo, tem o Germancano, que ganhou a América. Eles colocaram aqui do lado, ó, dois ícones do Flu. Assis e Washington, John Kennedy no meio, nosso rebelde. Enfim, ele poderia muito bem aqui colocar as taças que levantei grande e a logo do Fluminense aqui embaixo. Ele poderia fazer essa predisposição dos elementos, mas ele preferiu, para dar um fluxo de leitura, essa é a palavra, para dar um fluxo de leitura melhor no layout, preferiu estourar a logo aqui, livro ilustrativo oficial, e aqui ele rechear com as imagens que o tricolor com certeza vai olhar e vai falar, pô, eu tenho mais identificação, né? A Taça Libertadores, o Marcelo, enfim. É tudo o ponto focal. O ponto focal foi isso aqui, né? E aqui são as imagens de apoio que serviu para dar aquele apoio visual e um fluxo de leitura melhor nessa composição toda, né? E o que tem menos leitura aqui é as taças que levantei e a logo da Panini. Ficou bem bonita a capa, eu achei sensacional. Ô, galera, eu não tô falando isso só porque, você tricolor e tal, não. Eu só porque o exemplo que tava aqui na minha frente, eu queria deixar isso bem claro, assim, pra você. Fluxo de leitura. O cara tem que olhar o teu design e ter isso, fluxo de leitura. Pra quem nunca jogou esse jogo aqui, tem um jogo chamado Brand, que, cara, os jogos foram todos usados como referência desse... É Van Gogh? Acho que é Van Gogh isso aqui, né? Deixa eu ver. Não, viajei. Claude Monet. Isso. Parecido. Porque eu achei parecido com as obras do... Tá vendo? Tá vendo? O estilo um pouco parecido, sim. Sabe? Talvez deve ter sido referência. É todo mundo da mesma época, né? Se a gente vai entrar aqui no perfil do... O termo impressionismo surgiu a partir da crítica dos primeiros quadros de Monet. Impressão do sol, obra do pintor. Uma estância em Paris. Estudo da arte. Canta na academia de arte. Ó, que legal. Aqui no Wikipedia tem a história toda. Eu só tô pesquisando aqui rápido, porque eu achei a pintura dele bem parecida com a de Van Gogh. E eu queria saber se eles têm alguma similaridade, se um usou de referência com o outro. Deixa eu ver.
Interessante. O mundo da arte, o mundo... Bem bacana. Então, assim, esse jogo aqui, basicamente, esse brand... Oh, sorry. Sorry, guys. Game, vamos ver. Botei errado. Isso. Então, esse game aqui, ó, olha que legal. A referência dele é de um artista, a referência de paleta de cor e diagramação do cenário é de um artista de... Deixa eu ver qual ano. 1840. Um jogo que tá aí na mídia agora. Então, assim, tudo é referência. Então, acho que você tem que pesquisar as suas. Pesquisa lá atrás, sabe? Pintores. Pô, só o Da Vinci, eu acho que você... Pô, só o Leonardo da Vinci, eu acho que tá, assim, muito no hype. Deve você pesquisar várias obras dele, o que ele já fez. Enfim, eu acho que só ele já é muito a mais, assim, sabe, pessoal? Então, acho que pesquisa bastante obras dele. Então, assim, estilo de referência... Eu acho que talvez você estava esperando eu chegar aqui e falar sobre flat design, colagem e tal. Isso aí são só estilos, mas da onde que originou isso tudo? Originou do passado. E eu quis dar uma passada rápida aqui. Eu não detalhei tanto muitas coisas, porque eu acho que é um estudo muito maior. Se você quiser uma imersão disso, uma parada mais aprofundada, trazendo mais, claro, essas referências que eu trouxe do passado, enfim, eu vou ter que montar isso, vai me dar um certo trabalho, mas se você achar interessante que tenha essa imersão, pode comentar aqui embaixo, imersão DA, e a gente vai fazer uma no Zoom aí, explodindo. Quero todo mundo ao vivo comigo, interagindo, que eu acho que pode ser interessante e agregador para quem está começando assim, tá? Então, assim, eu acho que ficou claro. Assista esses 2 filmes aqui que eu deixei para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que você entenda o design de outra forma depois que você viu essa aula aqui comigo. Espero que eu tenha destravado o teu mindset para isso. E, cara, assim, meus amores, muito obrigado aí pelo espaço. Ainda falta pouco ainda pro canal compartilhar e bater 1000 inscritos. Se você tá sendo abençoado pelos vídeos que eu tô fazendo, compartilha com outras pessoas, mostra pro teu amigo. Enfim, eu acho que vale a pena. A galera do WhatsApp tá interagindo bastante, eu tô gostando de ver, tá bem legal. E eu acho que é essa troca que a gente precisa, né? Estude bastante os conceitos de design, as regras de composição e pesquise bastante sobre estilos de referência, tá? Regra de composição principalmente. Não esquece daquela dica que eu dei para vocês no início. Meus amores, muito obrigado, tá? Até a próxima aula. A próxima aula a gente vai botar a mão na massa e vai vir aplicando tudo que a gente aprendeu nas outras 3 aulas, nessas 2, prática para dentro. Beijo grande e até lá. Valeu, fui!